Então, nós hoje vamos falar sobre um assunto que parece que tem causado alguma polémica, não é? Primeiro, vamos já desmistificar aqui. Como é que se deve dizer? Xuxa ou chupeta? No português, em Portugal, tanto pode usar chupeta como Xuxa. Habitualmente, as pessoas usam mais o termo Xuxa, mas é utilizável com os dois termos. Pronto, então se eu me apetecer Está correto. ir a uma farmácia e pedir uma Xuxa ou uma chupeta, vão-me Toda entender a das gente duas sabe o maneiras. que vai Está comprar. certo. Então hoje vamos falar sobre um tema que realmente muita gente acaba por ter dúvida, porque é uma coisa já comum, se calhar pelo menos dos países mais desenvolvidos, os bebés usarem uma Xuxa ou chupeta, não é? Para para várias situações, para estarem mais calmos, para sentirem mais conforto. Nós vamos falar sobre isso. Mas, na verdade, hoje vamos falar também como há alguns truques para que os pais saibam como os filhos irem deixando Sim, é um esse problema que normalmente os pais dependência, pode-se têm. dizer? É dependência. De alguma forma, há uma ligação afetiva à Xuxa e a criança precisa do seu tempo para preparar-se, digamos assim, para essa separação. Mas eu gostava de começar por aquilo que começou o Bispo a falar, Sim. que é um tema um bocadinho controvérsio, porque há realmente muitas pessoas que são a favor e há pessoas que são contra a utilização da chupeta ou a introdução da chupeta aos bebês. E até há muita polémica acerca da idade correta para se ajudar a criança a libertar-se desta ligação afetiva, como falávamos. Pronto, há pediatras e há pessoas especializadas no comportamento das crianças e que dos dois lados nós temos os dois grupos de profissionais. Na verdade, cada criança é uma criança e eu acho que isso fica um bocadinho no critério da família. Se bem que a sucção é algo que é natural, é instintivo, porque há documentos, há fotografias, não é bem fotografia, mas é ecografias, que mostram que as crianças já chucham no dedinho dentro do ventre das mães. Portanto, o chuchar é um processo instintivo do ser humano e não está errado o chuchar. E, portanto, os pediatras, de uma forma geral, não são contra. Claro que há sempre os que não são a favor, mas, de uma forma geral, penso que há um consenso geral que não se é contra. Muitas pessoas até, se calhar, poderiam pensar que a chupeta é só quando os bebés estão a começar a ganhar dentição e então começa a ter comichão e dar assim qualquer coisa para o bebé, mas isso não é de todo a razão pela qual as crianças devem ter. Não, normalmente as famílias, a Xuxa é, na verdade, um grande aliado dos pais, não é? Porque normalmente a criança chora e os pais às vezes não sabem exatamente como consolar. Funciona como um botão de volume, não é? Não, eu não diria bem que seja assim. Funciona como um processo de compensação, porque o chuchar traz bem-estar emocional à criança. Portanto, a Xuxa é mais um objeto, chamemos-lhe assim, com o qual a criança vai criando laços, vai aprendendo a consolar-se, a estabilizar emocionalmente da sua crise do momento. É claro que ela associa o chuchar na Xuxa ao mamar, não é? E a criança só deve ser introduzida uma Xuxa aos bebés depois deles já terem apreendido a sugar, digamos assim, ou o processo de sucção do leitinho materno. Isto porque você referia-me há pouco em off que requer um bocadinho mais de esforço ao bebé, não A é? mama, sim, sim. Então, se a criança aprender a fazer a sucção na Xuxa, que é muito fácil, depois ela vai ter dificuldade em fazer o esforço na sua para, mãe, sim, claro. para Então, sugar o leite materno. o ideal será então introduzir a Xuxa só após
essa aprendizagem. E né? quando a mãe também se sentir confortável com o processo da amamentação, porque às vezes há mulheres que ficam muito inseguras e então só depois delas também estarem tranquilas nesse processo, que há ali uma ligação boa entre, uma boa comunicação durante a amamentação entre a mãe e o bebê e a mãe, então aí a Xuxa pode ser introduzida naqueles momentos em que a criança chora, não é o momento de comer, não tem a fralda suja, na verdade não tem nada, ela só quer é sentir o conforto do colinho da mãe, mas a mãe por qualquer razão no momento não pode, e então a Xuxinha será sempre um aliado ao qual a mãe e o pai ou a família pode recorrer, e é por aí que começa todo este processo que vai criar um hábito e que depois, ao fim de algum tempo, como todos os hábitos, vai ser difícil libertar-se. Ao fim de um tempo, precisamente sobre isso, que eu queria agora também saber a sua opinião, isto porque é muito divergente a opinião sobre quando a criança deve deixar a Xuxa. Eu vi há um tempo uma notícia sobre um caso até polémico, a filha de 4 anos de um jogador de futebol, até o David Beckham, que foi fotografada em público com uma Xuxa na boca e muita gente comentou que é muito mau, etc. Ele limitou-se a comentar que ninguém tem nada a ver com isso. Pois, com certeza. Mas qual é a sua opinião acerca da altura ideal? Vamos chamar ideal porque depende, não é? Pronto, é exatamente que aí o ponto de polémica também está um pouco efervescente, que é qual é a idade certa para ajudar a criança a libertar-se, a largar a Xuxa. Pronto, isso depende muito da maturidade da criança emocional, não da idade física da criança. E isso são dois processos diferentes. Claro, os profissionais sabem distinguir essas duas coisas, mas a família sabe entender se a sua criança tem capacidade, não fica estressada, não fica em crise, se por algum momento mais alargado no dia ou a Xuxa ficou escondida em algum sítio, e se a criança, como é que ela se comporta quando isso, por exemplo, acontece? É um exemplo. A chupeta caiu para trás de um móvel, ficou debaixo de um sofá e ali por umas horas não se sabe onde está. Como é que a criança reage? Se a criança reage no sentido eu quero, procura e tal, ou encoraja que os adultos procurem para ela, então a criança, se não chora, não entra em crise, ou pode até chorar, mas não é um chorar descontrolado, ou seja, entrou em descompensação. Então a criança está minimamente preparada para ir alargando, digamos assim, o horário de utilizar a Xuxa. E, aliás, isso penso que nós temos aqui nos nossos pontos, que é um dos critérios para ajudar a criança exatamente a libertar-se, que é ir alongando o horário, digamos assim. A criança, quando se levanta, portanto, ora, que idade é que estamos a falar? Não é que idade, aqui é bom pôr um princípio. Os pediatras são, de uma forma geral, concordam que a partir do ano deve-se encorajar a criança a usar menos. Portanto, usar nos momentos em que precisa ser consolada, ou nos dias, ou nos momentos que por alguma razão não esteja bem, porque as crianças às vezes ficam doentes e, portanto, ficam um bocadinho mais inseguras, mais instáveis. Então, a Xuxa será, volto a dizer, um bom aliado, não é? Um bom suporte. Agora, se a criança já tem 2 anos, a criança já adquiriu, pelo menos teoricamente, alguma maturidade emocional para conseguir desligar-se emocionalmente ou afetivamente do seu objeto de consolo. Então, eu, profissionalmente, sempre perto dos 2 anos, a partir do ano e meio, entre o ano e meio e os 2 anos, começamos a utilizar menos. Portanto, a criança deixa de usar o dia ou amanhã, portanto, o tempo que estiver acordado, vamos alargando. Começou por usar de manhã, no nosso caso, nas escolas, portanto, quando se separam da família,
Então, nós deixamos ficar um bocadinho a Xuxinha, não é? Porque há uma separação da mãe ou do pai, então a Xuxinha serve do seu consolo. E a criança usa a Xuxa para se autorregular, ou seja, para se voltar a equilibrar emocionalmente. Mas depois da criança já estar estável, ela vai brincar, nós vamos oferecer outras oportunidades para ela se ocupar e ela rapidamente vai se distrair da Xuxa e vai pegar noutro objeto, num jogo, num brinquedo, seja no que for, e nós aproveitamos e guardamos a Xuxa. Claro, ela está acompanhada de outras crianças e ela não vai facilmente lembrar-se da Xuxa, a menos que alguém chore e por alguma razão precise de usar chupeta. Aí ela vai lembrar-se da sua Xuxinha que está guardada na gaveta. Mas ela viu que nós guardamos e ela vai buscar, porque se ela precisa, então nós vamos disponibilizar. Mas logo mais ela volta a equilibrar e nós voltamos a guardar. Vai então despegando-se dessa dependência. Exatamente, gradualmente. Eu agora, você estava a falar e eu estava-me a lembrar, porque já vi muitas vezes isso, que às vezes há crianças até que nem querem, eu já vi crianças que nem querem e os pais põem num bocadinho de açúcar ou qualquer coisinha assim doce, que é para eles já querer. O que é que você diz em relação a isso? Não, isso é um erro, porque se a criança não quer a Xuxa, nós não lhe vamos introduzir algo que lhe vai criar um hábito do qual ela vai ter muita dificuldade depois em libertar-se. Se a criança não precisa da Xuxa porque não lhe vê utilidade para se autorregular, para se consolar a si própria, então é porque ela tem outros meios, ela naturalmente usará outros. Pode ser a mama da mãe, pode ser um brinquedo, pode ser um peluchinho. Normalmente são os peluchinhos. Também há aqueles bonequinhos que chamamos mordedores, que são bonequinhos de pano, que eles põem na boquinha e vão mordendo, vão trincando. Exatamente naquela fase que há bocadinho o Bispo estava a falar. Quando começa a aparecer os primeiros dentinhos, ou aquela comichãozinha na gengiva, então esses mordedores serão um bom substituto de Xuxas. Não devemos utilizar artefactos para encorajar a criança a pegar na Xuxa. Como também não devemos usar esquemas, estratégias agressivas, radicais, para libertar a criança da Xuxa. Há pessoas que dão um golpe na Xuxa com uma tesoura e quando a criança põe a Xuxa na boca, a Xuxa está cortada e o processo de sucção já não é agradável, não é? E então a criança começa a largar. Pode funcionar, não é? Mas isso não quer dizer que ela emocionalmente faça esse desligar de uma forma tranquila. E o que se procura é que a criança, por si mesma, ela escolha, ela entenda e escolha libertar-se, largar-se, aprender a viver sem chuchar. Exatamente. E isso chama-se desenvolvimento, chama-se autonomia. Tanto que eu procuro aqui trazer aos programas que é a autonomia da criança. E isso é muito importante, as pessoas entenderem que a criança tem ligações afetivas e ela precisa de gradualmente fazer a transição dessa ligação afetiva da Xuxa para um outro objeto. Pode ser um boneco, pode ser uma fraldinha, pode ser um brinquedo com o qual ela de alguma forma consiga criar ligação. E no caso, por exemplo, uma vez que você falou das ligações afetivas, na verdade, muitas vezes a criança só precisava de um colinho, de um abraço, Exato. que era suficiente, mas às vezes é mais fácil para o pai agarrar numa Xuxa e toma lá e cala-te. Pois é. A vida das pessoas realmente é muito corrida e é muito exigente e as pessoas às vezes fazem coisas sem pensarem. A criança, na verdade, às vezes não quer muito, ela só quer mesmo é um aconchegozinho, é um colinho, é uma atenção, arranjar algo para brincar com ela por 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, às vezes não é muito. E isso é tudo quanto ela precisa e é algo que vai perdurar. O que ela recebe nesse momento vai perdurar para a vida toda. Portanto, às vezes os pais distraem-se e são um pouco atentos, digamos assim, a esses pequenos pormenores, mas isso é muito importante. Em vez de dar uma xuxinha, se calhar dar um colinho ou parar ali uns 5 minutinhos, se calhar é suficiente. Ajuda também a evitar essa dependência que muitas vezes pode ser criada. Não é? Exatamente. E se calhar por isso é que muita gente fuma
porque habituou-se à Xuxa quando era pequenino. Bom, eu direi que isso do fumar não cabe aqui no programa das crianças, mas na verdade são dependências, são compensações emocionais na mesma. Benefícios da Xuxa, ou da chupeta, você já falou, não é? No conforto que isso proporciona às crianças, que mais? Pronto, na verdade estimula a sucção e o aleitamento, como a criança ela aprendeu a mamar primeiro e depois, só depois a Xuxa, ela vai treinando, não é? Aquela sucção que ela faz na Xuxinha, ela vai exercitando os músculos da boca, né? vai fortalecendo, exatamente, e portanto quando ela for mamar, ela vai sugar com mais força. Mas, pronto, tudo isto tem o seu tempo, não é? Porque há quem defenda a tese que só se deve ter esta prática, porque só vai ajudar a criança até aos 6 meses. Pronto, isso depois aí é discutível, mas eu não vou por aí hoje. Há quem defenda que facilita a digestão, pronto, porque na verdade a criança aprendeu a sugar e, portanto, como o faz de uma forma mais ritmada, digamos assim. O próprio estômago vai libertando. Exatamente, vai reagindo, fortalece, portanto, a musculatura facial, já falei, e proporciona um bem-estar emocional à criança. E ela vai ficar realmente descontraída e vai dar um bom-estar à família também. Aproveitando até esta foto, no caso da criança estar a dormir, convém ter a chupeta ou o pai ou a mãe devem retirar uma vez para também não ficar... Quando se inicia esse processo de ajudar a criança a largar a chupeta, é realmente uma estratégia. Depois da criança adormecer, pode e deve-se tirar-lhe a xuxinha, mas manter pertinho dela, porque ela, quando acordar, ela vai saber, não é? Que a xuxinha está ali, ela vai procurar. Porque acontece muitas vezes as crianças acordarem quando estão a dormir e já sem a xuxinha, eles acordam, mas depois eles vão à procura e se encontrarem, eles põem outra vez na boca e ficam outra vez consolados e dão boas noites aos pais. Isto agora, apesar de poder ser um bocadinho agressiva a imagem, mas é algo que já foi comprovado que pode ser... Sim. Há muitos estudos. Que pode ser prejudicial o excessivo. Exato. Pronto, nós até aqui estávamos a falar daquilo que é o normal. Portanto, que é o não usar continuamente, usar quando necessário e estritamente mesmo quando necessário. Aqui nós temos este exemplo e aqui está o excesso. Portanto, aquilo que muitas vezes as pessoas não se apercebem, que a criança, ao usar a Xuxa continuamente e por um tempo muito prolongado, vai trazer, sem dúvida, alterações. E algumas dessas alterações, eu as trouxe até aqui, há várias, mas na verdade a dentição é, digamos, a mais visível, mas na realidade vai trazer alterações também em todo o desenvolvimento da zona facial, não é? E a mastigação, ela também vai sofrer alterações, porque na verdade a xuxinha vai fazer com que o lábio, não é? Os lábios não se posicionem da forma correta e todo o processo de musculatura facial e da língua, inclusivamente, vai criando uma certa flacidez. E isto estamos a falar do prolongamento, de um usar a Xuxa muito prolongada. Estamos a falar dos 3, 4, 5, 6 anos. E, na verdade, a primeira dentição pode surgir exatamente como esta figura mostra, que é, portanto, a boca não consegue fechar, não é? Os dentinhos não conseguem encontrarem-se. Cria separação entre os dentitos. E às vezes também cria uma outra situação, que é o próprio maxilar fica desencontrado. O de cima fica desencontrado com o de baixo. E, portanto... Tem a questão da fala também? Exatamente, portanto, tem esse pormenor. Às vezes, aquilo que as pessoas chamam normalmente do céu da boca, criar realmente uma curvatura profunda e estreita. E o céu da boca fica estreito e fica profundo. E quando a criança começa a verbalizar, ela até pode verbalizar e parece que é normal, consegue vocalizar normalmente, mas quando ela começa a falar algumas palavras,
depois começa-se a perceber que tem dificuldade. E, portanto, depois isso é um bocadinho difícil de corrigir, não é? Porque toda a área bucal está alterada. Portanto, ficou alterada. E os meninos, portanto, os S's, os X, os Z's, o X, elas depois têm muita dificuldade em pronunciar. E depois crescem e vão para a escola e depois... E têm a sua fala própria. Pronto, dificulta um bocadinho a comunicação às vezes. Exato. No caso, você fala aqui também o desenvolvimento de otites médias. Pois, há estudos que apontam para isso. Pronto, eu atrevi-me a trazer um bocadinho aqui isso, embora eu não tenha formação para falar do assunto e também não fiz nenhuma pesquisa exatamente ou específica acerca disso. Mas dizem alguns especialistas que alguns dos tipos de otite que são geradas têm muito a ver com o processo de sucção, porque o ritmo em que a criança suga a Xuxa vai realmente criar entrada de ar, não é? E, portanto, dizem que, de alguma forma, podem contribuir. E agora temos aqui outro ponto, que é estratégias para prevenir o uso da Xuxa ou chuchar no dedo. Você dá aqui o caso de definir alguns horários e critérios de utilização. Exato. Como fazer isso com uma criança tão pequenina? É mais ou menos fácil, não é difícil. Era um bocadinho aquilo que eu já estava ali a explicar atrás, como nós fazemos na escola, não é? Em casa, por exemplo, a estratégia pode ser... Uma criança com 2 anos já também a compreensão de muitas coisas. Vamos guardar a Xuxinha em casa, porque se levarmos para a rua, podemos perder. Então, para garantir que nós não perdemos, guardamos em casa. Então fica lá na caminha, fica debaixo da almofada, fica dentro de uma gaveta, como combinarem com a criança. É muito importante a criança participar neste processo, envolver-se neste processo. E o ideal é que ela pense que foi ela própria que decidiu. Exatamente. Pelo menos ela foi chamada a ter uma escolha, não é? Um voto na matéria, não é? Portanto, sempre fazer com a concordância da criança é muito importante e com a participação da criança. Você fala também aqui na questão de, já falou, não é? Ir tirando a Xuxa nesse processo, não é? Mas ocupar as mãos da criança com jogos, brinquedos, etc. Exato. Vai distraí-la dessa questão da Xuxa. Exatamente. Estamos então a falar do chuchar do dedo e não propriamente já a Xuxinha. Sim, as crianças normalmente elas põem o dedo na boca, é um hábito também, não é? E portanto acaba por não ser tão consciente quanto pareça. Então o adulto que está à volta, quando se percebe que a criança por alguma razão colocou o dedinho na boca, então arranja uma maneira dela ocupar as mãos. Porque logo mais ela vai ocupar as mãos, a segurar um brinquedo, ou a segurar um jogo, ou a segurar seja o que for, e ela logo mais vai estar ocupada com a mãozinha e não vai pôr a mão na boca. Tão regularmente. Pois. Quando a criança dorme e dorme com o dedinho na boca, então depois dela adormecer, a ideia é realmente os pais estarem atentos e tirarem-lhe o dedinho da boca e porem-lhe uma coisinha na mão, um bonequinho, uma almofadinha. Há crianças que às vezes até pegam no cobertorzinho e agarram no cobertor. Depois, a dormir, às vezes até levam um cobertor para a boca. Porque é aquele hábito, não é? Mas o importante é fazer a substituição e tudo isso é um processo gradual. Mesmo que a criança acabe por meter ou a fronha da almofada, ou o lençol, ou o cobertor, ela já fez a transição do dedo para aí. Então, libertar-se depois disso para um brinquedo, para um bonequinho fofo, é mais fácil. É claro. No caso, você aqui tem também a questão da criança quando deixa a Xuxa, etc. Esse processo de ter outro objeto, um brinquedo, outro objeto, qualquer coisa. Outro substituto. Pronto. Isso vai influenciar a criança porque ela vai ganhar outra dependência. Como é que fará o próximo passo? Porque com certeza ela depois agora, para deixar
Às fraldinha, vezes essa questão uma coisa põe-se. qualquer. Como é que faz? Como eu estava a explicar, é transitório, não é? Ela criou laços afetivos à Xuxa. São laços fortes, porque foi o primeiro meio que ela adquiriu para se consolar, para se autorregular, para se equilibrar nos momentos menos bons. Então, ela está a fazer esse processo, mas ao fazer essa transição, por exemplo, vamos supor, para um boneco de peluchinho, às vezes esse bonequinho de peluchinho chega a um estado muito degradado e nós deparamos às vezes com as famílias e mostram-nos o peluchinho e dizem, veja só a desgraça do peluchinho, né? Mas pode substituir esse velhote antes de chegar a uma situação de ficar tão gasto, tão velhinho, substituir por outro, adicionar outro a esse, para ela gradualmente fazer a transição do velhote antes de chegar a velhote, porque senão depois ela já não aceita um que não esteja no mesmo estado. Mas ter dois, transitar da Xuxa para um, depois desse um, acrescentar o segundo. E ela aí vai fazendo a transição gradualmente para o segundo também. O segundo faz parte do primeiro e depois é mais fácil libertar-se do primeiro e ficar com o segundo. Você tinha também uma foto que na verdade acaba por ser sim. uma cerimónia que o pai faz com o filho, não é? Nós não podemos exibir essa foto porque não temos direitos da foto para poder passar aqui, mas a foto era na prática uma árvore onde tinha várias Xuxas penduradas. Isto explique lá o que é isso. Ora bem, nós aqui na área de Lisboa temos um parque chamado Quinta Pedagógica dos Olivais. E então lá eles têm uma árvore onde as crianças, é o simbólico, mas eu já explico, e onde as crianças podem ir com os pais, entregar a sua Xuxa e pendurá-la na árvore. Estão a entregar a sua Xuxa para a árvore. Então a sua Xuxa fica pendurada, juntamente com milhares de Xuxas que já estão lá, e então aquilo são pequenos frutos de Xuxas pendurados pela árvore. Elas vão dar o seu Isaac. Elas vão dar o se quiser levar por aí, sim. Que é a Xuxa. Sim, sem dúvida, sem dúvida. É muito importante para elas. Né? A criança sente que é uma coisa que, pronto, acaba por facilitar desligar-se um pouco Sim, é simbólico, portanto é a entrega simbólica. Nós aqui temos essa árvore, mas pode-se usar outra altura. Há quem queira dar a Xuxa ao Pai Natal, porque o Pai Natal Isso é mais difícil, que ele anda muito ocupado, é mais difícil de encontrar, se calhar do que a árvore que você estava a falar. Sim, a árvore fica muito acessível para quem mora na zona. O Pai Natal tem duas vantagens. Primeiro é porque se escolhe a época certa para se fazer isso. E então o Natal é a altura em que se dá presentes. Então, se calhar, há uma troca. Exatamente. A criança pode querer dar o seu presente, que é o seu melhor, a outra criança. Então pode fazer a dádiva para o Pai Natal. Exatamente. Fala também... você referencia aqui que já tinha feito há pouco, que é não usar métodos radicais, não é? E tem um ponto aqui que diz introduzir histórias sobre o tema. Exato. Portanto, isso é realmente muito pedagógico, que é apresentar histórias ou até pequenos filmes que existem. É uma questão da pessoa procurar na net. Hoje temos muito acesso, temos muita informação, para mostrar à criança o processo. E normalmente as histórias mostram de uma criança que, pronto, já percebeu que está crescida, os irmãos já não usam Xuxa, quem diz os irmãos diz os primos, diz os amigos, já tem 2 anos, é muito crescido. E então a Xuxa já não é para os crescidos, as Xuxas são para as crianças mais pequeninas. Então as histórias podem mostrar como transitar. Algo gradual, não é? Gradual. O pai não pode ficar à espera que na primeira conversa a criança vá cair nessa... Não. A história tem que ser contada várias vezes, em momentos diferentes, sempre no momento em que a criança esteja disponível para ouvir, para entender, e ela vai interiorizando essa mensagem e gradualmente ela vai, vou usar o termo, mentalizando. Na verdade, ela vai se preparando mentalmente para essa separação. Há um momento muito importante que os pais devem
devem saber escolher o momento de começar este processo. E se calhar começar numa época específica, por exemplo, o verão, se calhar é uma boa altura, porque os pais estão mais disponíveis nas férias, passeia-se, vai-se a lugares diferentes, dá-se outras oportunidades, a criança está desperta para outros meios, para outras experiências. E se calhar é um momento bom. Claro, cada família é uma família, cada criança é uma criança. Pode funcionar, pode ter funcionado com o irmão mais velho e não funcionar agora com o mais novo, mas se calhar eu, pessoalmente, penso que é uma boa altura, que é uma altura em que a criança pode se dispersar, não é? A mente está ocupada com coisas diferentes, a atenção dela está concentrada em coisas diferentes e é mais fácil desfocar-se da sua Xuxa. E um truque também que você fala aqui, que eu acho que é muito importante, não é um truque, mas é algo que acaba por ser um hábito para os pais, que eu acho que é super importante, que é elogiar cada conquista. A criança que deixou a Xuxa, um pai dizer, já não tens Xuxa, já estás crescido. Isso é algo que realmente ele fica todo orgulhoso, não é? Já sou muito grande. Isso vai motivando a criança. A criança, sim. Só que, como eu disse, é um processo. Esse incentivo começa quando ela consegue estar uma manhã inteira, por exemplo, sem usar. Ou não vou dizer uma manhã inteira para começar, se calhar 2 horas ou 3, se estamos a falar de uma criança que está continuamente com a Xuxa na boca. Então, o ficar 2 horas, ela não sabe o que são 2 horas, mas ela se calhar sabe o que é entre tomar o pequeno almoço e o almoço, ou sair, ir comprar alguma coisa com a mãe, e esse tempo ela conseguiu ficar sem a Xuxa. Uau, que crescida que está! Depois, o outro processo é já conseguir dormir a sesta sem usar a Xuxa. Conseguiu adormecer sem a Xuxa. Uau, que crescida! E depois é continuar neste processo até conseguir só usar à noite. E depois é deixar de usar à noite. Agora, há pessoas que às vezes vão comprar brinquedos ou tentar compensar a criança com materiais, com coisas materiais. Mas às vezes, se calhar, o melhor é compensar a criança em comer um gelado ou ir comer uma coisa que ela goste, algo que traga uma resposta emocional, algo que mexa no lado emocional da criança. Então, a criança vai agindo gradualmente e o processo vai ter sucesso. E vai ser bem sucedido, com certeza. Teresa, não sei se você gostaria de deixar, assim, resumindo tudo isto, deixar alguma recomendação a quem nos está a assistir ali para aquela A recomendação que eu dou, ou que de alguma forma por questões profissionais posso dizer, este processo só é bem sucedido se a criança fizer parte dele. Se os pais, de alguma razão, tomarem a posição de não, vou tirar hoje e está tirado e pronto, e fica de vez, se calhar não é um processo que funcione muito bem. Se vai nascer um bebê, ou se nasceu um bebê, ou se vão mudar de casa, ou se vem alguém de fora para estar uns dias em casa, são alterações familiares e esse não é o momento certo para tirar a Xuxa à criança. E como eu já expliquei, ela faz e deve fazer parte deste processo e se não fizer pode regredir e depois tem consequências, porque há crianças que quando lhes é tirada a Xuxa muito radicalmente, elas fazem outras coisas, elas podem deixar a Xuxa, mas o xixi vai aparecer na cama, o roer as unhas pode surgir o tremer, pode surgir gaguez, pode surgir várias situações, porque como eu falei, há uma ligação afetiva. E as ligações afetivas levam um tempo a conseguir-se criar a separação de uma forma construtiva a nível emocional. Teresa, muito obrigado mais uma vez pela sua presença e pelo tema que trouxe aqui. Esperamos ter ajudado muitas pessoas.